Bom dia, bom dia tornou-se no Brasil uma expressão sarcástica. O brasileiro não consegue ter um bom dia enquanto ele é subjugado por gente do mal. Do mal, do mal. Alexandre de Moraes, ele é a encarnação do mal. Ainda mais sendo ele um agente daquilo que se chamaria justiça. E a justiça, ela tem como finalidade precípua promover o bem. Nesta manhã, agora, por volta das 7 da manhã, Jair Bolsonaro foi preso. Foi preso por quê? Porque foi condenado na ação penal 2668, que trata da Locademia do Golpe? Não. Pelo que os jornalistas têm apurado em Brasília, ele recebeu uma medida cautelar, porque a prisão definitiva, a prisão pena, a prisão sanção, a prisão da condenação, ela ocorre após, como diz a Constituição, o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Ora, mas ele já não foi julgado? Os embargos já não foram analisados? Já, ele já foi julgado, os embargos foram analisados, mas acontece que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele diz que em casos de decisão da turma ou do plenário, de decisão colegiada, não unânime, cabem os chamados embargos infringentes. Bom, a decisão de Bolsonaro na primeira turma, ela foi não unânime. A unanimidade, quando nós procuramos no dicionário, ela tem um significado. A unanimidade é aquilo que é entendido, é aquilo que é querido, é aquilo que é acordado, concordado por todos, sem exceção. De maneira que basta um desacordo, de maneira que basta uma vontade contrária, de maneira que basta um não, para que algo seja não unânime. Portanto, o voto do ministro Fux trouxe a não unanimidade à decisão do Jair Bolsonaro, trazendo a não unanimidade, traz a ele, portanto, o direito de opor embargos infringentes. Ah, mas o STF tem a tese dos embargos infringentes firmada de que a decisão do plenário para que hajam os embargos infringentes deve ser de 4 divergências e na turma 2. Ora, essa é uma decisão que vai contra o regimento interno do próprio tribunal e que, portanto, vai contra a Constituição Federal e que não é uma decisão vinculante, é uma decisão casuística tomada da última vez no caso de Paulo Salim Maluf em 2019 e vale dizer a maioria que chegou a essa decisão absurda contra o regimento e contra a Constituição de que para que se pudesse opor embargos infringentes no plenário seria preciso 4 divergências e na turma 2, é uma decisão cuja maioria já não está mais no STF. E cujo decano, à época, foi absolutamente contra. O decano Gilmar Mendes disse, para que surja ao interessado o direito de opor embargos infringentes, basta uma divergência. E o Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, votou junto com o decano, basta uma divergência. Então sabe o próprio Alexandre de Moraes que ainda falta recurso a ser julgado para que haja o trânsito penal da sentença condenatória, uma sentença totalmente nula, porque vem de um processo nulo, porque vem de uma denúncia nula, porque vem de uma investigação nula. E porque tratada por um tribunal incompetente e se competente, porque julgada por juízes parcialíssimos, que jamais poderiam julgar tudo isso. Mas o que Moraes manda hoje de manhã é uma medida cautelar. É a prisão preventiva em regime fechado em estabelecimento penal. Ora, muito me estranha que, uma vez que a investigação de regra é sigilosa e o processo penal é público, que o site do próprio Supremo Tribunal Federal não tenha publicado esta decisão. Não tenha publicado. A última movimentação processual do site do STF, agora para a ação penal 2668, que é a ação dentro da qual esse
mandado de prisão preventiva de Bolsonaro foi exarado pelo ministro Alexandre de Moraes, o último andamento que consta no site do STF é a conclusão dos autos para análise do Alexandre de Moraes. Existiram várias petições nos últimos dias e isso foi mandado à conclusão. E quando o juiz toma uma decisão, ele a toma dentro do sistema, de maneira que a decisão ela é publicada no site e pelo menos sai no andamento, né? Decisão proferida, mesmo que nós não tenhamos acesso ao seu conteúdo, mas isso não está no site hoje de manhã, não estava no site, pelo menos no momento em que Bolsonaro foi preso, foi levado ao cárcere. Olhem, até o momento atual, o que se sabe da motivação dessa prisão preventiva em estabelecimento penal fechado é que ela foi efetuada como medida de garantia de ordem pública. Esta foi a tese levantada por jornalistas, amigos meus, colegas meus, nesta manhã, no momento da prisão. E se realmente foi esse o motivo que levou o Alexandre de Moraes a decretar esta prisão em estabelecimento penal fechado, eu posso lhes dizer que mais uma vez, Alexandre de Moraes ultrapassa todos os limites, toda a racionalidade, toda a humanidade e demonstra uma psicopatia atroz, porque a prisão preventiva ela tem dois requisitos inseparáveis, necessários para que qualquer medida cautelar seja aplicada num processo criminal. Quais são? O perigo da fuga, ou o perigo em frustrar a investigação, ou o perigo em frustrar o processo, que é o chamado periculum in libertatis, o perigo da liberdade. E, conjuntamente a ele, o fumus comissi delicti. Uma vez que ele já tenha sido condenado nesse projeto, nessa farsa de processo, que foi a ação penal 2668, seguida de uma farsa de denúncia, seguida de uma farsa de investigação, por juízes farsantes, pode-se dizer que o Alexandre de Moraes, com base nele mesmo, já teria o requisito objetivo do fumus comissi delicti. Mas e o periculum in libertatis? Se prevalece a tese de que ele foi recolhido em estabelecimento fechado para cumprimento de medida cautelar, prisão preventiva, se prevalece o fundamento da ordem pública, nós temos aí mais uma bizarrice inventada pelo ditador brasileiro. E eu diria até o seguinte: se a garantia da ordem pública pode ser invocada para a aplicação da prisão preventiva, que o Moraes prenda-se a si mesmo em nome da ordem pública. Agora, neste exato momento, o Estadão e a Globo publicam o seguinte, porque até o momento em que eu comecei esta live, nós não temos conhecimento da decisão. Deste momento em diante, começam a aparecer aqui no meu feed as chamadas do jornal O Estado de São Paulo e do Globo, dizendo que Moraes decretou a prisão preventiva porque ele teria violado a tornozeleira eletrônica à meia-noite. À meia-noite. Vale dizer que Bolsonaro está num estado de saúde em que parece iminente a complicação do resultado dos procedimentos que ele fez no intestino. Nós devemos lembrar que violação de tornozeleira eletrônica já foi motivo de, erroneamente, Alexandre de Moraes ter pedido a prisão, executado a prisão e mantido em prisão ilegal pessoas por erro de sistema ou erro de análise de sistema. E vale lembrar também que, independentemente, vamos partir aqui do pressuposto de que a tornozeleira do Jair Bolsonaro tenha sido de fato violada à meia-noite de hoje, à meia-noite de ontem, né? Vamos falar assim, no primeiro minuto do dia de hoje, desse sábado 22. Sábado 22. Voltando aí aos sarcasmos demoníacos de Alexandre de Moraes.
Sarcasmo demoníaco de Alexandre de Moraes. Condenou o Bolsonaro no 11 de setembro. Aplicou multa de 22 milhões. Agora, o prende no dia 22. Então tudo isso me cheira a sacanagem das bravas. Vamos ver o que dizem os portais de imprensa neste exato momento. Vamos para o jornal O Globo para ver o que ele acabou de publicar. Olha, a coisa está feia. Mas o que eu ia dizendo é que mesmo que ele tivesse violado a sua tornozeleira eletrônica, cabe lembrar que caberia à Procuradoria-Geral da República fazer o pedido da prisão preventiva. Mas isso não está nos autos. Pelo menos não está no andamento eletrônico do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro do processo da ação penal 2668. Vamos lá. Em decisão sobre prisão preventiva, Moraes cita a distância da casa de Bolsonaro da Embaixada dos Estados Unidos. Vamos ler isso aqui, porque o Globo parece que já teve acesso, é claro, sempre o Globo. Diz Moraes, aspas. Ai, meu Deus. Importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixada Sul de Brasília, no Distrito Federal, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país, afirma Moraes na decisão. Vale lembrar, pedido de asilo político é um direito humano fundamental previsto na Carta da ONU de 1948. É direito fundamental daquele que se sente perseguido político pedir asilo. Pedir asilo não é planejar fuga. Pedir asilo não é planejar fuga. Pedir asilo não é planejar fuga. É uma vergonha o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Nós estamos vivendo um momento mais torpe, nós estamos vivendo o momento mais desgraçado no Brasil desde a redemocratização. Se é que houve redemocratização. E se houve a redemocratização, tamanha a nossa falta de vocação democrática que nós elegemos pessoas que colocaram essas merdas no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi preso pouco antes das 7. Disse pelo Globo que a tornozeleira teria sido violada, mas isso não está informado por aqui. E o problema é que agora Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Moraes disse, além disso, além da distância entre a casa de Bolsonaro e a Embaixada dos Estados Unidos poder ser percorrida em 15 minutos de carro, ele diz na decisão que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Bolsonaro aos 8 minutos de hoje, dia 22/11. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitado pela confusão causada pela manifestação provocada por seu filho. Ora, veja que ele junta coisas que não tem né concreto. Ninguém sabe o motivo. Ninguém sabe o motivo do não funcionamento corriqueiro da tornozeleira eletrônica. Podem ter sido vários motivos. Bolsonaro pode ter tido uma complicação de saúde. Bolsonaro pode ter quebrado a tornozeleira. Pode ter acabado a bateria da tornozeleira. Pode ter acontecido N coisas. Mas o fato da tornozeleira não estar
não estar em perfeitas condições aos 8 minutos, a 0 hora e 8 minutos da data de hoje, isso não significa, isso não comprova a intenção de fuga. Intenção de fuga não se comprova com pedido de asilo. O pedido de asilo é um direito humano fundamental. E muito espanta que, nesta semana, anteontem, o ministro Edson Fachin, ele tenha participado de uma convenção em São José da Costa Rica, reafirmando valores democráticos. É um absurdo tudo isso que acontece. É um absurdo tudo isso que nós estamos vendo. Não se comprova intenção de fuga com pedido de asilo. Quem foge, foge. Porque quem pede asilo apenas perfaz, apenas exerce regularmente um direito fundamental. Apenas está no exercício regular do seu direito, e não qualquer direito, um direito fundamental. Se a tornozeleira foi violada aos 8 minutos da data de hoje, há que se saber o motivo. Não dá para você juntar, olha o que Moraes fez, o fato de uma inconformidade no sistema de monitoramento eletrônico com um pedido de asilo, que não é um indício de fuga, e a proximidade de 15 minutos de carro com a Embaixada dos Estados Unidos e o fato do Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos trabalhando em prol do pai. Uma coisa não se conecta à outra, até mesmo porque a casa de Jair Bolsonaro está vigiada pela Polícia Federal. Ou Alexandre de Moraes está dizendo que a Polícia Federal não vale nada. Ou Alexandre de Moraes está nos dizendo que o gasto com policiais federais para vigiar o entorno da casa de Bolsonaro é dinheiro público jogado fora, porque eles estão lá batendo punheta. Ao invés de trabalhar. Eles estão batendo punheta. Alexandre de Moraes diz que a Polícia Federal é incompetente. Tão incompetente que não está cumprindo o seu papel em fazer o cerco à residência de Bolsonaro. E segundo, é vergonhoso ver aqui uma falha que nós não sabemos o motivo ainda, hein? Nós não sabemos o motivo. A 0 hora e 8 minutos. Tenha sido relacionada ao regular exercício de direito fundamental, que é o pedido de asilo, tenha sido relacionada ao percurso de 15 minutos de carro entre a casa de Bolsonaro e a Embaixada dos Estados Unidos. Aliás, de carro em Brasília, todo mundo fica perto. Se você está naquele miolo de Brasília, onde nós temos os condomínios, os políticos, olha, relacionar isso ao Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos é uma vergonha. É uma absoluta vergonha. É revoltante. E se isso aconteceu com alguém que foi o 38º presidente do país, amanhã é comigo. Amanhã é com você. Amanhã é com seu pai, com sua mãe, com qualquer um da sua família. A ditadura está aí para quem quiser ver. Para aqueles que dizem que Moraes salvou o Brasil do golpe, eu tenho pena, para não dizer nojo. O golpe está dado. Só não ver quem quer. Só não vê quem quer, quem não quer. Só não vê quem não quer. Nós vivemos hoje no Brasil sob o título farsesco de democracia, um regime salazarista do Estado Novo Português, também conhecido como fascismo acadêmico. Pelo menos no fascismo acadêmico português, que foi o regime fascista mais longevo da história, nós tínhamos acadêmicos à frente dele. Aqui nós temos arremedos de acadêmicos, misturado a pessoas nada acadêmicas. Nós vivemos o fascismo acadêmico tupiniquim. E o fascismo acadêmico em Portugal durou mais de 30 anos. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Só não vê quem não quer. Só não entende quem é iletrado. Só não para pensar quem é estúpido. Quem não conhece a história, nega.
Quem é ignorante provavelmente continuará a sê-lo. O regime fascista está instaurado. À frente dele está o senhor Alexandre de Moraes. Por detrás, seus colegas ministros da corte. Lula não é o problema. Lula é apenas um palhaço, uma marionete nesse circo. E cada vez mais, tenho certeza do que eu estou falando, o cerco vai se apertar. Tem muita gente que me pergunta, igual um terremoto que tem a escala Richter, você me avisa quando a gente chegar num ponto insustentável da escala Richter? Você me avisa porque aí eu vou sair do país? Senhoras e senhores, nós chegamos a esse ponto. Nós vivemos uma ditadura disfarçada desde 2019, com os chamados inquéritos do fim do mundo. Uma ditadura quase que imperceptível, porque pelo menos ainda se gozava de alguma liberdade econômica, proposta pelo governo Bolsonaro, o seu grande ministro Paulo Guedes. Em 2022, nós assistimos a passagem da ditadura disfarçada para a ditadura enrustida. É aquela ditadura que todo mundo sabe que é, mas ela finge que não. E essa ditadura enrustida, ela foi se tornando um enrustido indisfarçável ao longo do tempo. De janeiro de 2023 para cá, ela estava cada vez mais afetada, cada vez mais com trejeitos. Hoje, dia 22 de novembro de 2025, a ditadura passa a ser assumida, escancarada. E se fizeram isso com o presidente da República, com alguém que foi presidente da República, ninguém está a salvo. Moraes acabou, nesse momento, de submeter a sua decisão monocrática à decisão do colegiado da primeira turma. Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os mesmos que sequer leram os argumentos dos embargos de declaração. Eu não sei se eu não tenho vocação, eu não sei se eu tenho falta de coragem, se eu sou tão acomodado que isso me faz parecer corajoso. Eu não tenho a intenção nenhuma de sair do Brasil. Eu sou um sujeito movido por ideal. Nunca ganhei um centavo de nenhum partido político. Nunca ganhei um centavo de nenhum político. Sempre trabalhei para iniciativa privada. Tudo que tenho é meu. Pago todos os meus impostos. E são muitos. Se, meus queridos, considerarmos imposto sobre consumo, imposto de renda, imposto territorial urbano, impostos de serviço, etc. A cada mês eu pago para este país 50 mil reais em impostos. São muitos impostos. E mesmo assim, eu continuo por aqui, movido por ideal, pagando impostos, nunca ganhando nada do que é meu, conquistando tudo que é meu e pagando todos os impostos disso. Eu prefiro pensar que eu seja um idealista e não um covarde, a ponto de, mesmo sabendo que o momento, hoje, 22 de novembro de 2025, é o momento para se deixar o país. É o momento em que chegou-se longe demais e qualquer estrada de retorno se tornou impensável. Eu agradeço a atenção de vocês.
E mais sobre o assunto, eu devo tratar no meu programa Pavio Curto, na segunda-feira, no canal do Metrópolis, no YouTube, ao vivo a partir das 19h30. Vamos acompanhar. Eu ia para Brasília hoje mais cedo. Em razão da notícia, atrasei o meu voo. Mas vou acompanhar de perto para trazer para vocês mais informações. É lamentável. E quero lembrar que, por fim, eu sou aquele que foi chamado de comunista quando me deparei com uma ou duas violações aos direitos processuais de Lula na Lava Jato. Hoje, diante do caso de Bolsonaro, eu já me deparei com dezenas. Eu sou o mesmo indignado jurídico. Enquanto eu estiver solto, enquanto eu estiver vivo, eu vou usar da minha indignação e da minha origem popular para traduzir para vocês o que está acontecendo. Se é que é possível. Tenha um bom sábado.